pessoal, tudo bem? Mais uma semana a gente tá junto aqui. Vocês estão vendo que eu tô ficando chique agora, até uma abertura para meus vídeos eu tenho. Mais algumas semanas e eu fico craque nisso, né? Até parece. Claro que não fui eu que fiz isso, eu não sei fazer absolutamente nada nesse negócio de vídeo. Como eu disse pra vocês na minha primeira videoaula, eu sou um péssimo youtuber, não pretendo ser um, não gostaria de ser um, e isso só vai permanecer enquanto a gente está na nossa quarentena. Claro que, como não fui eu que fiz, foi uma amiga minha, uma grande amiga minha que acabou fazendo pra mim, né? E agradecendo a ela, então, por essa abertura que ela fez pra gente aqui na nossa videoaula dessa semana, né? Bom, hoje a gente vai falar do Getúlio Vargas e da Revolução de 1930. A gente finalmente chega a uma das figuras mais importantes da história da política brasileira, o Getúlio, o nosso grande Vargas. O presidente que mais ficou tempo no governo brasileiro, não iria longe dizendo que ele foi o melhor presidente do Brasil, mas com certeza, sem dúvida, o mais importante presidente da história do Brasil, né? O melhor é relativo, a gente vai ver e vai estudar que o Vargas, no seu governo, teve muitas decisões controversas, para dizer o mínimo, hein? Mas, sem dúvida, a importância dele é medida pelo tempo que ele passou no governo, 15 anos de forma direta, depois ele vai ser eleito para mais 4 anos, e aí ele vai se matar. A única pessoa que ficou mais tempo no governo na história do Brasil foi o Dom Pedro II, que ficou 48 anos no poder. Né? Nem o Dom Pedro I ficou tanto tempo. O Dom Pedro I ficou 9 anos no cargo, no trono. Né? O Vargas ficou quase 19. Tá? Então a gente tem aí uma figura importantíssima na política brasileira, marcou época, o seu fim de vida, a sua morte trágica no governo ao se suicidar, aí ainda assim garantiu a presença dele na história da política do Brasil para sempre. Né? A forma trágica, né, do suicídio do Getúlio Vargas. É claro que a gente não vai falar sobre tudo isso hoje, tá? A gente vai falar sobre como esse furacão chamado Getúlio Vargas aparece na história do Brasil. E só essa história já, por si só, é uma história muito, mas muito importante, cheia de pequenininhos aspectos ali que a gente tem que conversar, que a gente tem que trabalhar, né? E falar sobre o comecinho da história do Vargas no país, tá? Vocês vão ver que o texto dessa semana tem tudo a ver com a aula, né? A gente não está arriscando ainda falar sobre os assuntos de história geral, não estamos falando de Primeira, nem de Segunda Guerra Mundial ainda, nem de Revolução Russa, nada disso. Então eu vou esgotar o Brasil ao máximo, vamos falar o que der para falar de Brasil, então a gente vai continuar com o Getúlio Vargas essa semana, vamos falar mais de Getúlio Vargas semana que vem. E a gente vai dessa forma aí, tá bom? Seguinte, eu falei na semana passada para vocês sobre outros governos, como Campos Salles, falei sobre o Hermes da Fonseca e as várias, como que eu posso dizer, revoltas, rebeldias que ele enfrentou ao longo dos anos que ele passou. E o que a gente vai falar agora vai ser o seguinte. Então, o que a gente vai ver nessa videoaula vai ser os últimos anos do que a gente chama de República Velha, né? Que vai desde o governo do presidente Prudente, né? Prudente de Moraes, que a gente trabalhou e falou de quando ele enfrentou a Guerra de Canudos, né? Até 1930. Por isso, o título da aula, Vargas e a Revolução de 1930. Vocês que já estudaram a Revolução ano passado, né, em muitas revoluções, a gente pode questionar esse termo mais pra frente, tá? Porque de fato não foi uma revolução, coisa nenhuma, foi um golpe de Estado. O Vargas tomou o poder à força, pronto, acabou. Não tem muita
como eu posso falar, muita discussão sobre isso, né? Pelo menos historicamente falando, né? Historicamente falando, a questão está resolvida. O Vargas, ele tomou o poder do jeito que ele quis e acabou a história. Por que que se fala então em Revolução de 1930? Porque, historicamente, de novo falando, né, agora, a história ela é disputada, ela é um espaço de disputa política muito séria. No Brasil, então, nem se fala, né? A mesma coisa que aconteceu com a Guerra do Paraguai, aconteceu com a Revolução de 30, na verdade. A Guerra do Paraguai que foi escondida, né, jogada para baixo do pano, para baixo do tapete. A questão da Revolução de 30 foi a mesma coisa. Não existe golpe, então. Não se, quer dizer, não é que não se existe. Foi um golpe. Mas não se fala em golpe, se fala em revolução. Vargas tomou o poder como uma revolução, né, uma grande mudança. A gente sabe, né, mas qual foi a mudança que o Vargas operou com relação ao Brasil? Bom, na cabeça de quem defende essa ideia da Revolução de 30, a grande mudança foi o fim das oligarquias, né? Do domínio da política café com leite, dos grandes produtores de café, dos cafeicultores de São Paulo e dos políticos de Minas Gerais. Né? E de fato, isso para ser sincero, foi quebrado mesmo. Né? A partir do Vargas no poder, a gente não vai ter mais essa situação acontecendo ao fim da famosa chamada República das Oligarquias, ou República Velha, né, que é um termo que depois a gente vai falar porque quero usar também assim que a gente estudar um pouquinho mais a fundo o Getúlio Vargas, tá? Bom, em que ano que a gente começa a nossa conversa, então? Mais ou menos 1925, mais ou menos 1926, com o presidente Washington Luiz. Tá? Washington Luiz, que virou nome de rodovia, né? A gente já vai falar sobre isso, inclusive. Na verdade, os primeiros 5 minutos agora, a gente só vai falar do Washington Luiz, tá? O presidente do Brasil, Washington Luiz, ele é um paulista, né? Um presidente paulista, e durante seu governo, ele tinha um lema, vamos dizer assim, uma frase que praticamente definia como seria o seu governo, que é governar é construir estradas. Era o lema do Washington Luiz. Então, para governar, a gente vai abrir estrada para tudo que é lado. E é justamente o que aconteceu. Né? A década de 1920, pessoal, ela foi a década do boom, da explosão do automóvel. Né? O Brasil ainda estava um pouquinho para trás, né? O automóvel era o queridinho nos Estados Unidos nessa época, mas o Brasil queria chegar lá, tá? A década de 20 para os Estados Unidos foi sensacional. Os Estados Unidos saiu vencedor da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, né? Os Estados Unidos numa riqueza absurda, todo mundo comprando do que é lado. Os dois principais produtos da época, o rádio e o automóvel bombando, as primeiras montadoras aparecendo, um negócio muito bom, um mercado muito aquecido nos Estados Unidos. E isso motivou, incentivou países da América, como os emergentes, no caso, como o próprio Brasil, a seguir o modelo. Né? Vamos trazer as montadoras para cá, né? Vamos trazer a GM para cá, vamos trazer a Ford para cá, vamos trazer as montadoras americanas, principalmente, né? Pro Brasil, certo? Vamos embarcar nessa. Embora o Brasil, de fato, não estava no mesmo nível, né, de mercado aquecido como estava os Estados Unidos, isso a gente vai falar mais quando a gente falar de crise de 1929, tá? Que é em breve, a gente vai falar sobre isso. Mas o Brasil, principalmente na mente do Washington Luiz, tinha que embarcar nessa. Vamos investir no automóvel, vamos investir nesse projeto aí que é interessante. Tá? Então, para ter carro no Brasil, para ter automóvel, para ter caminhão, sei lá o que for, você tem estrada. O Brasil, embora, claro, já existiam estradas desde a época colonial, as estradas começaram a ser abertas no Brasil desde a época da mineração, praticamente, tá? E não parou na época do Dom Pedro, na época da vinda da família real, abriu-se mais estradas ainda, do Dom Pedro II ainda mais, e mesmo sem carros, mesmo sem automóveis, claro, estradas não foram criadas para automóveis, né, porque já existiam estradas desde a época do Império Romano, tá? Então, estradas, elas são abertas para passar carruagens, passar pessoas importantes, para terem caminhos que guiem as pessoas a um determinado local. Então, estrada não tem a ver com automóvel, uma coisa que muita gente pensa, né? Estrada por causa de
automóvel, carro, não. Estradas existem desde da época da Idade Antiga, tá? Talvez até desde a época da pré-história. Aí acho que eu estou forçando, mas com certeza desde a Idade Antiga, sem dúvida. Bom, voltando ao nosso Washington Luiz, então o Washington Luiz, de fato, para tentar trazer, né, para tentar atrair essas montadoras para o país, criar empregos, né, trazer o automóvel, trazer a GM, trazer a Ford, trazer essa galera para cá e embarcar nessa no que os Estados Unidos estava no momento de mercado aquecido, do queridinho, do automóvel, não sei o quê. Ele vai começar de fato tentar passar atrativos, né, para essas montadoras virem para cá, certo? Para criarem indústrias no Brasil de montarem automóveis. Agora, por que vir para o Brasil, na verdade? Para quê? Qual o atrativo que o Brasil vai oferecer a essas montadoras de virem aqui e não continuarem nos Estados Unidos, em outras partes dos Estados Unidos, porque era o boom ainda, estava começando. Então o Brasil precisa, né, dar uma vantagem, uma coisa o Washington Luiz tem que oferecer. Né? Não é só abrir estradas que os caras vão vir para cá. Não. Esse é o primeiro, é o ponto básico. Né? Se não tem estrada, não tem nem como vir. Tá? Se não tem estrada suficiente, não tem como vir automóvel para cá. Então esse é o ponto básico, mas não tem nada a ver isso com as montadoras viram que está sendo aberta a estrada no Brasil, então elas vão vir para cá correndo. Não. O Washington Luiz vai ter que dar uma série de vantagens, alentos a essas montadoras, como por exemplo a isenção de pagamento de impostos, né? Abrir a mão, tá? Abrir mão de pagamento de impostos para montadoras vir para cá. Aí começou a ficar mais interessante, né? As montadoras começaram a aquecer, opa, agora tá ficando bom, né? Isenção de pagamento de imposto, perfeito. Uma forma espetacular de atrair essas montadoras, uma forma espetacular de atrair esses negócios para o Brasil, certo? Então, os montadores já começaram, começou a ficar melhor. Começaram a olhar para o Brasil com mais cuidado. Mas não foi só, né? O objetivo do Washington Luiz nesse momento era tão forte de atrair as montadoras que ele fez um compromisso, literalmente, de abandonar as ferrovias, né, a partir daquele momento. Tá? As ferrovias no Brasil, a partir do governo Washington Luiz, e aí ainda mais com o Juscelino Kubitschek, elas acabaram sendo deixadas de lado totalmente. Tá? E esse vai ser um grande problema. Né? Os dois governos que a gente tem que lembrar de uma absurda, um absurdo investimento em montadoras, em automóveis, em estradas, nesse tipo de coisa, são os governos do Washington Luiz e daqui a pouco a gente vai falar do outro, que é o Juscelino Kubitschek, que praticamente abriram mão das ferrovias brasileiras, abandonaram todas elas, para que fosse investido principalmente quase 100% dos insumos, do que se tinha nas estradas, né? Nas estradas e nos carros, nos automóveis, certo? É nesse momento que o Brasil começa a entrar num caminho péssimo, né? O fato que o Washington Luiz queria criar emprego, como qualquer político, né? E para cumprir sua promessa, a vinda das montadoras seria um negócio ideal, na verdade. Muito emprego vai ser aberto e tal. Agora, a custo de quê, né? Custo das ferrovias brasileiras. Tá? O Brasil hoje não é um país com tantas ferrovias, porque a maior parte delas foi abandonada. Se a gente vê o mapa das ferrovias que interligavam o Brasil na década de 30, 20, 40 até, a gente vai ver uma malha fabulosa que ligava vários pontos do Brasil ali de forma perfeita. Se a gente vai olhar o mapa de hoje das ferrovias brasileiras que ainda estão em atividade, a gente vai cair para trás. Né? Não tem quase mais nada, gente. Isso vocês podem procurar. Mapa das ferrovias brasileiras da década de 30. Mapa das ferrovias brasileiras da década de 2010. Vai. Vocês vão ver. Não dá para comparar. É uma coisa absurda. É uma coisa que você começa a se perguntar, mas por que isso aconteceu? Né? Como que pode, certo? Como que pode é justamente a resposta que pode ser dada a vocês, desses presidentes que acabaram abrindo mão por causa de promessas políticas de criação de empregos, por exemplo. Agora, a custo de muito, né? Um custo de desenvolvimento absurdo. Tá? O carro
ele não é o meio de transporte ideal, né? Principalmente para o dia de hoje, principalmente para o Brasil, para um país como o Brasil, de um tamanho continental, né? De um tamanho absurdo, expressivo, certo? Nenhum país desse tamanho, né? Vamos dizer assim, é, usa como principal meio de transporte o automóvel. Né? Vai para a Rússia, né? Existe o Transiberiano, que atravessa a Rússia inteira, através da Sibéria, vai para a China, mesma coisa. É, enfim, mesmo países da Europa pequenininhos tem um transporte de trem muito incrível. O próprio Estados Unidos, né, tem uma malha ferroviária muito bem desenvolvida. E o Brasil não. O Brasil abandonou tudo em nome dos carros e dos caminhões, né? Tipo, um desastre total, tá? E isso contribui para os problemas que a gente tem hoje em dia com relação é, em relação ao tráfico, tráfego, desculpa, não tráfico, tráfego com relação às cidades grandes, todas elas intransitáveis, porque tem um trânsito absurdo, todos esses problemas que a gente pode imaginar, né? O trem ele tem várias vantagens com relação ao caminhão, né? Ele leva muito mais, certo? Ele é muito mais rápido, ele corta caminhos, etc. Tal. Mas o Brasil hoje depende quase 98% vai, da, da, do caminhão, né? E não do trem. Então isso tudo começa com o nosso querido Washington Luiz. Agradeçam a ele a próxima vez que vocês estiverem presos no trânsito com 500 pessoas na frente de vocês. Bom, chega em 1929, né? Acabando o governo Washington Luiz. O Washington Luiz tem que sair em 1930, tá? Aí ele completava o seu governo. Vamos lá, né? O Washington Luiz paulista, que nem eu já falei para vocês. Quem que o Washington Luiz vai indicar? Tem que indicar o mineiro, né? Paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro. Só que não aconteceu isso. O Washington Luiz ele acaba indicando um outro paulista para o governo, para se suceder a ele no governo do país, né? Um presidente não, uma pessoa chamada Júlio Prestes. Então, outro político paulista. E não o que deveria acontecer, um político mineiro, certo? E aí a relação entre São Paulo e Minas, ela fica muito conturbada, né? Minas começa a desconfiar, mas peraí, né? Não tinha um acordo de revezar paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro, e aí agora a gente vai num sistema que a gente tem vários paulistas seguidamente no governo e nenhum dos mineiros, né, nenhum de algum partido mineiro, a relação fica muito complicada entre paulistas e mineiros a partir desse momento que o Washington Luiz ele quebra a política do café com leite ao indicar de forma seguida mais um paulista ao governo, esse candidato chamado Júlio Prestes. E aí Minas Gerais fala, bom, se é assim, né, então a gente não vai ter relação com São Paulo, a gente não vai apoiar os paulistas, certo? Vamos apoiar um outro candidato. E que candidato é esse? Esse candidato vai sair do Sul, Rio Grande do Sul. Né? Sai do Rio Grande do Sul, né? um candidato, um ex-tenente militar, né? Um negócio diferente e tal. E numa aliança entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba, eles vão lançar a candidatura do militar chamado Getúlio Vargas. E como vice-presidente, um político chamado João Pessoa. E contra a chapa do Getúlio Vargas, Júlio Prestes, o candidato paulista. Maravilha. As eleições acontecem e o resultado, né, 1929, tá, gente? Sempre a eleição em 1929 para assumir no ano seguinte, 1930, né? O que acontece? O Júlio Prestes ganha de uma forma absurdamente folgada. O Júlio Prestes ganha a eleição do Getúlio Vargas. Aí você já deve estar perguntando, não, peraí, a aula não é sobre Getúlio Vargas? Só que o que aconteceu? A chapa do Getúlio Vargas com o João Pessoa,
eles vão desconfiar do resultado. Né? Peraí, né? Até porque Minas Gerais estava no esquema antes, a gente já falou sobre a fraude que existia no Brasil na época da República Velha, o voto era aberto, e aí você comprava os votos, aí você forçava as pessoas a votar nos candidatos, etc e tal, através dos coronéis e etc, e não sei o quê. Minas Gerais vai desconfiar, vai pedir recontagem de voto e vai falar, peraí, teve fraude nessa eleição. Gente, de fato, a eleição foi fraudada. Nessa recontagem e nas investigações da chapa de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, né, a chapa do Getúlio Vargas, eles vão ver que pessoas que nem existiam tinham votado no Júlio Prestes, pessoas que já tinham morrido tinham votado no Júlio Prestes, um monte de voto insano, né, um voto fantasma praticamente. Então teve uma fraude absurda, certo? Só que não deu em nada. Né? São Paulo não reconheceu, não achou que houve erro nenhum e falou, não, tem que ser oficializada a eleição do Júlio Prestes. Ele ganhou e acabou, certo? Só que não foi bem assim, né? Minas Gerais não vai aceitar isso de mãos abanando, não. Nem a Paraíba e nem, obviamente, o Rio Grande do Sul do Getúlio Vargas. Só que nesse mesmo momento que o João Pessoa, né, o vice da chapa do Getúlio Vargas, candidato a vice, né, parceiro do Vargas, Vargas seria presidente, candidato a presidente, e o João Pessoa, candidato a vice, ele vai mandar um telegrama em que ele vai mostrar para todo mundo, mostrar não, né, mas em que ele vai colocar para todo mundo qual que era a posição da Paraíba com relação à eleição do Júlio Prestes. Tá? E lá vai ficar praticamente eternizada a negação do João Pessoa com relação aos resultados daquela eleição do Júlio Prestes à presidência do Brasil. Tá? Então ele negou, né? Ele falou, não, eu nego os resultados dessa eleição, certo? Mandou um telegrama para outros políticos, etc, tal, falando, deixando bem clara a posição e a postura dele. E ele acaba sendo assassinado. João Pessoa, naquele mesmo ano, acaba sendo assassinado na Paraíba por um inimigo político, um jornalista da região. Quando ele estava numa confeitaria, ele foi assassinado por esse inimigo político aí dele, lá na Paraíba. E graças a isso, né, se vocês, claro, devem saber, né, o nome da capital da Paraíba hoje é João Pessoa, em homenagem a esse político que acabou sendo assassinado em 1929 e que era candidato à vice-presidência do Brasil. Então a capital de Paraíba, em sua homenagem, recebeu o nome de João Pessoa, certo? E mais do que isso, se vocês procurarem dar um pause no vídeo, olha no Google a imagem da bandeira da Paraíba. É uma bandeira escrita a palavra nego, né? Muito provavelmente, quem já se interessou por bandeiras, ou já viu bandeiras dos estados brasileiros, já viu a bandeira da Paraíba, que tem a palavra nego bem expressa ali na bandeira. E por que tem essa palavra escrita lá? Porque a Paraíba foi um dos estados, junto com Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, obviamente, que negou a eleição do Júlio Prestes naquele momento, né? Principalmente pelas palavras do João Pessoa, certo? E aí eles eternizaram na bandeira deles, nego, não aceito esse resultado, tá? E literalmente vai começar um grande movimento militar, sem a participação da população de maneira nenhuma, contra São Paulo, contra a eleição do Júlio Prestes, certo? E com a liderança de Getúlio Vargas, né? João Pessoa acabou sendo assassinado, então não mais fazia parte daquele movimento. Mas a Paraíba sim, a Paraíba e os militares da Paraíba continuaram no movimento, como os de Minas Gerais, e obviamente os do Rio Grande do Sul, sob liderança do Getúlio Vargas. O fato é que naquele momento em que tudo isso acontece, tá no texto essas informações também, algumas delas pelo menos, o Washington Luiz fala que só vai sair do governo preso, que a indicação dele foi o Júlio Prestes venceu a eleição e acabou, quem tem que assumir é o Júlio Prestes e ele não vai abandonar o governo de forma nenhuma, só ia abandonar se ele fosse preso. O que aconteceu? Prenderam o Washington Luiz. Prenderam o Washington Luiz e não só ele, prenderam uma série de outros
políticos paulistas, como o Arthur Bernardes, um ex-presidente do Brasil, que também era da região de São Paulo, o próprio Júlio Prestes e uma série de outros ali da região de São Paulo, certo? E é nesse momento que vai acontecer a famosa Revolução de 1930, mas também muito mais conhecida como Golpe de 1930, em que o Getúlio Vargas vai tomar o poder à força, certo? Retirando, não reconhecendo os resultados da eleição, que de fato foi fraudada, né, da vitória do Júlio Prestes, e vai se colocar, na verdade, como presidente do Brasil. Mais ou menos também, né? Depois da deposição do Washington Luiz não chega a completar o governo dele. Ele não chega até o ano de 1930, né? Ele é deposto no próprio ano de 1929. Em 1930 tem uma junta provisória de 3 ali, né, de 3 políticos, e que vão colocar o Vargas, vão reconhecer o Vargas como presidente do Brasil naquele momento, tá? Só pra gente encerrar essa primeira parte, porque a gente tem muito para falar de Getúlio Vargas, né? O Vargas vai ficar no governo aí de 1930 a 1945, 15 anos seguidos no trono, praticamente, né? Porque não era, tudo bem, não era rei, nem imperador, nem nada, mas, né, 15 anos no poder, isso parece poder absoluto. Seja como for, os primeiros anos em que o Vargas fica na política, o grande problema que ele vai ter que enfrentar é São Paulo. Tá? A grande pedra no sapato do Getúlio Vargas, desde o começo do primeiro dia em que ele vai ser o responsável pela presidência do Brasil, vai ser São Paulo. São Paulo vai brigar o tempo inteiro com passeatas, com manifestações, com protestos, falando que o Vargas não respeitava a Constituição, que ele não tinha uma Constituição, que ele precisava chamar novas eleições, que ele precisava isso, aquilo, não sei o que, não sei das quando e tal. E o Vargas ficava falando, não, eu vou publicar uma nova Constituição e eu vou chamar novas eleições. Aguenta aí. Isso foi passando tempo, e foi passando tempo, passa um ano, passa 2, e nada do Vargas chamar a maldita das eleições, nada do Vargas falar sobre Constituição e não sei o que, e o problema vai piorando, as dificuldades vão aumentando, cada vez mais ele vai criando novos inimigos ali, certo? Até pessoas que estavam do lado dele começaram a falar, peraí, Vargas, você tem que fazer alguma coisa, né? Não pode continuar no cargo sem uma Constituição, sem uma nova Constituição, sei lá o que você vai fazer, uma mudança na Constituição, sem chamar novas eleições, certo? Com alguma diferença, sei lá o que você pode fazer, porque ele não foi eleito, né, gente? Ele tomou o poder com um golpe, tá? Então ele não tinha direito de continuar no cargo. Então, o tempo passa, o tempo voa, e um ano e meio, e nada do Vargas chamar novas eleições, e nada do Vargas falar sobre Constituição, nada dele seguir isso, nada de respeitar e tal, até que, justamente em uma das manifestações que acontecem em São Paulo, a maior parte das manifestações em São Paulo, elas eram de jovens, né, de pessoas da universidade, meninos, rapazes de 18, 19, 20, 22, 25 anos. Numa dessas manifestações, 4 jovens acabam sendo assassinados, certo? O Vargas manda a polícia, o exército, no caso, para conferir se não teria nenhum tipo de manifestação violenta, né, um protesto violento e coisa do tipo, né, baderna e tal. E no meio dessa manifestação, 4 jovens paulistas acabam morrendo. Esses 4 jovens acabam se tornando símbolo da luta de São Paulo contra o governo nacional e contra o Getúlio Vargas. Porque depois disso, São Paulo vai falar, não tem mais acordo, né? Não tinham por que matar esses 4 meninos. Tá? Os meninos de uma faixa de idade de 18, 19, 20, que nem eu falei para vocês agora, 21, 22 anos, etc. E virou símbolo, virou bandeira de luta paulista contra o Vargas. Os nomes desses meninos aí ficaram eternizados na história de São Paulo, ficaram eternizados a partir daquele momento. As suas iniciais, no caso, eram 4 meninos, e as iniciais deles eram MMDC. MMDC. Não tem nada a ver com matemática de MDC, coisa do tipo aí, não tem nada a ver com isso. Mas
as iniciais dos nomes deles acabaram se tornando o símbolo de luta para São Paulo, que em 1932 vai fazer a revolta, a Revolução Constitucionalista de 1932. Constitucionalista porque eles queriam que o Vargas assumisse uma Constituição e chamasse novas eleições de uma vez por todas, certo? A partir daquele ponto. São Paulo, como eu falei, virou a pedra no sapato do Getúlio Vargas e do governo dele, né? Então, o que aconteceu a partir daquele momento foi justamente uma manifestação muito forte, né, dos paulistas movimentando os exércitos do país, do estado, desculpa, contra o Vargas, principalmente motivado pela morte daqueles 4 meninos. E nas bandeiras do movimento paulista, né, convocando as pessoas para literalmente a guerra, tá? Contra o Getúlio Vargas, né, tinham as iniciais. Então vocês podem procurar aí pôsteres, né, da Revolução de 1932. Se procurar no Google, vocês vão achar pôsteres da Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista de 1932. Aí tem imagens de militares de São Paulo convocando a população para lutar contra o Getúlio Vargas e no fundo 4 letrinhas, MMDC, as iniciais dos jovens mortos naquele protesto. O nome deles não é tão importante necessariamente, mas na verdade não era o nome deles, mas era o sobrenome da maior parte deles. Então, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. Tá? Em todos os pôsteres vai estar isso no fundo, as 4 letrinhas. E a guerra entre São Paulo, vejam só, São Paulo e o resto do Brasil vai começar, né, nessa revolta em 1932, para que o Vargas, né, São Paulo pedindo ou exigindo que o Vargas assumisse uma Constituição e convocasse novas eleições. O que o Vargas vai fazer a partir desse momento? Qual vai ser o desfecho desse combate? Na nossa próxima videoaula a gente continua a falar mais sobre isso. Beleza, gente? Então, só uma videoaula essa semana para vocês não cansarem. E é isso aí. Valeu, pessoal.